Você já sentiu que, mesmo tentando buscar a Deus, sempre parece haver algo que te puxa para trás? Você ora, jejua, lê a Bíblia, mas sente que a sua vida espiritual não flui como deveria? Parece que sua oração bate no teto, que a presença de Deus se afasta, que sempre tem uma sombra te prendendo. Talvez você até já pensou: será que o problema é a minha fé? Mas eu preciso te dizer uma verdade dura e libertadora ao mesmo tempo. Talvez não seja falta de fé. Talvez seja o espírito da luxúria agindo na sua vida sem que você perceba. Muita gente pensa que luxúria é só pornografia, é só desejo sexual, mas não é. A luxúria tem muitos disfarces, muitas formas de agir, e todas elas têm o mesmo objetivo: prender sua alma, roubar sua pureza e te afastar de Deus até te arrastar para o inferno. E antes que você diga, isso não é comigo, eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você já caiu em algo que não queria, prometeu parar, mas voltou de novo? Quantas vezes você disse para Deus, nunca mais, mas voltou a repetir o mesmo erro como um escravo? Isso não é coincidência. Isso não é fraqueza comum. É um espírito tentando te prender em correntes invisíveis. A luxúria não é só um desejo natural. Ela é um espírito que conhece o seu ponto fraco melhor do que você mesmo. Ela muda de forma, se adapta, se disfarça, e quando você menos espera já está dominando sua vida. E hoje eu quero abrir os teus olhos para algo muito sério. Existem 5 tipos de luxúria que atuam nas nossas vidas. Você precisa discernir qual delas está tentando te dominar. Porque enquanto você não reconhece, você continua preso. Mas quando você identifica e expõe à luz, o Espírito Santo vem com poder para quebrar essas correntes. Então fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar cada uma dessas formas, com exemplos bíblicos, para que você entenda como o inimigo atua e como você pode vencer. Agora me responde nos comentários. Você já sentiu que está lutando contra algo que parece maior do que você? Escreve aí: eu preciso de libertação. Isso não é só um comentário, é um ato profético declarando que você quer ser livre. A primeira é a luxúria visual. Essa é talvez a mais conhecida, mas também a mais subestimada. As pessoas acham que não tem problema olhar, que não tem problema assistir, que é só uma imagem, só uma cena, só um clique. Mas Jesus foi direto em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Você entendeu o peso disso? Jesus não está falando de tocar, de se deitar, de consumar o ato. Ele está falando de olhar com intenção impura. Só isso já é adultério no coração. E é exatamente aqui que o inimigo pega milhares e milhares de pessoas todos os dias. Um olhar que parece inocente, uma cena rápida num filme, uma foto nas redes sociais. Parece nada, mas cada olhar alimenta uma corrente espiritual que vai prendendo sua alma. Davi caiu exatamente por isso. Ele não foi tentado primeiro pela espada, pelo trono, pelo poder. Ele foi tentado pelo olhar. Em 2 Samuel, capítulo 11, está escrito que ele viu Batseba tomando banho. Um olhar. E esse olhar abriu a porta para adultério, mentira, engano e até assassinato. Tudo começou com o que ele viu. Você entende? Não foi o adultério que destruiu a vida de Davi. Foi o olhar que abriu a porta para todo o resto. E o mesmo acontece hoje. Muitos homens e mulheres, até dentro da igreja, vivem presos na luxúria visual. Começa com um olhar, se transforma em fantasia, vira hábito. E quando percebem, estão em correntes pesadas de pornografia, de adultério emocional, de relacionamentos quebrados. Talvez você esteja lutando exatamente com isso. Talvez você pense que consegue controlar, que é só de vez em quando. Mas escuta, cada vez que você alimenta a luxúria visual, você está fortalecendo a corrente que te prende. E só há uma saída: cortar o acesso, fechar as brechas, se arrepender diante de Deus. Porque se você continuar alimentando esse espírito, ele vai continuar roubando a sua intimidade com o Senhor. A segunda é a luxúria emocional. E essa é muito mais sutil e perigosa do que parece. Não tem a ver com pornografia, não tem a ver com olhar impuro, tem a ver com o coração. É aquela carência disfarçada de carinho.
É aquele desejo de ser desejado, de ser aprovado, de ser valorizado. É quando você não está procurando prazer físico, mas está buscando atenção. É quando você posta algo esperando olhares. É quando você mantém conversas escondidas, não porque quer o ato, mas porque precisa sentir que alguém te deseja. Essa luxúria emocional tem destruído famílias, casamentos, amizades e ministérios. Sansão caiu aqui. Ele era um homem ungido, cheio de força, chamado por Deus. Mas emocionalmente era frágil. Ele não caiu porque Dalila era bonita. Ele caiu porque ela preenchia sua carência emocional. Ele amava a atenção dela, o controle que ela exercia sobre ele. Em Juízes, capítulo 16, vemos a cena. Dalila insistia, dia após dia, até que Sansão entregou o segredo da sua força. Resultado, perdeu sua unção, perdeu sua visão, foi preso e humilhado. Tudo porque cedeu à luxúria emocional. E quantos hoje estão assim? Homens e mulheres fortes por fora, mas carentes por dentro. Pessoas que sabem orar, que conhecem a palavra, mas que não conseguem lidar com a solidão, com a rejeição, e acabam caindo em conversas, relacionamentos e situações que destroem sua vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, a luxúria emocional é traiçoeira. Ela não começa com um pecado escandaloso. Ela começa com uma mensagem, um olhar, uma necessidade de atenção. Mas ela vai crescendo, sugando a sua força, até que você perde tudo. Se você sente que isso é com você, peça a Deus agora mesmo que cure seu coração. Porque se você não deixar o Espírito Santo preencher sua carência, o inimigo vai usar isso para te destruir. A terceira é a luxúria espiritual. Sim, isso existe. É quando a pessoa busca as coisas de Deus, mas não busca o Deus das coisas. É quando você não quer obediência, não quer renúncia, não quer santidade. Você só quer arrepio, sensação, experiência. É quando a presença de Deus vira um espetáculo. É quando o culto vira show. É quando o mover do Espírito é mais sobre como você se sente do que sobre o quanto você se entrega. Judas caiu exatamente aqui. Ele andou com Jesus. Ele viu milagres, ouviu palavras eternas, esteve diante da própria palavra viva encarnada. Mas dentro do coração dele havia algo escondido. Desejo por poder, influência, dinheiro. Judas não queria só seguir Jesus. Ele queria usar Jesus para alcançar os desejos dele. E foi assim que, por 30 moedas de prata, ele trocou o Salvador. 30 moedas. Você consegue imaginar? Ele entregou a vida eterna, o Filho de Deus, a salvação da humanidade, em troca de um punhado de prata. Isso é luxúria espiritual, quando a alma deseja algo mais do que deseja a Deus. E eu te pergunto, quantas vezes você tem buscado a Deus apenas para sentir e não para obedecer? Quantas vezes você foi ao culto não porque queria se entregar, mas porque queria ter uma experiência emocional? Isso é sério. A luxúria espiritual transforma o altar em palco, transforma a adoração em vaidade, transforma a busca em espetáculo. E se você não vigiar, pode estar servindo a Deus apenas para satisfazer a si mesmo e não para glorificar o Senhor. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." Adoração verdadeira não busca sentir, busca obedecer. Não busca prazer, busca renúncia. A quarta é a luxúria intelectual. Esse é o espírito que tem dominado uma geração inteira. É quando você começa a amar mais as suas próprias opiniões do que a verdade da palavra de Deus. É quando você acha que sabe mais que o pastor, mais que a Bíblia, mais que o próprio Deus. É quando você adapta a Escritura para caber no seu estilo de vida. É quando você usa versículos fora do contexto para justificar seu pecado. Foi exatamente isso que aconteceu com Lúcifer. Ele não queria mais adorar. Ele queria ser adorado. Ele não queria se submeter. Ele queria ser como Deus. Em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, está escrito sobre a queda dele: "E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei,
aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe? Lúcifer caiu porque desejou colocar a própria sabedoria acima da vontade de Deus. Isso é luxúria intelectual, orgulho travestido de sabedoria. E hoje quantos estão assim? Cheios de opinião, cheios de teoria, mas vazios da presença. Conhecem versículos, mas não conhecem a obediência. Sabem discutir doutrina, mas não sabem se ajoelhar em arrependimento. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, Paulo alertou: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Ou seja, conhecimento sem submissão só gera orgulho. E quantos hoje estão se perdendo porque colocam a própria mente acima da revelação de Deus? Acham que são inteligentes, mas estão cegos espiritualmente. Pregam santidade, mas vivem em pecado. Defendem doutrinas, mas não têm vida no altar. Isso é luxúria intelectual. É quando você deseja mais ser reconhecido como sábio do que ser obediente como filho. É quando você prefere estar certo do que estar santo. A quinta é a luxúria material. Esse é o desejo insaciável de possuir, de acumular, de conquistar mais e mais, sem nunca estar satisfeito. Não importa se é dinheiro, roupas, status, fama, aprovação dos outros, é quando a alma está sempre faminta por coisas, mas nunca saciada por Deus. Jesus alertou em Lucas capítulo 12, versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A luxúria material é perigosa porque se esconde debaixo do normal. O mundo te ensina desde cedo. Você precisa de mais. Você precisa conquistar. Você precisa acumular. Só que esse desejo nunca termina. Quanto mais você tem, mais você quer. E foi isso que destruiu o jovem rico. Ele se aproximou de Jesus. Ele se interessou pela vida eterna. Ele fez a pergunta certa. Mas quando Jesus disse: vende tudo o que tens, dá aos pobres e vem, segue-me, o coração dele revelou quem era o verdadeiro Senhor da sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículo 22: e ouvindo o jovem aquela palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele não conseguiu abrir mão da luxúria material. Ele preferiu as riquezas da terra do que o tesouro eterno. E quantos hoje estão assim? Talvez não sejam milionários, mas estão escravos do desejo de possuir. Nunca estão satisfeitos, nunca estão contentes, sempre comparando a vida com os outros, sempre cobiçando o que não têm. Isso também é luxúria. E a palavra é clara em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Percebe? O problema não é o dinheiro em si, não é o trabalho, não é o esforço. O problema é quando o coração se curva diante do desejo de ter. E sabe o que é pior? Muitos estão trocando a eternidade pela luxúria material. Trocam tempo com Deus por horas de trabalho. Trocam integridade por oportunidades fáceis. Trocam santidade por aprovação social. E você? Será que não está vivendo preso nisso? Agora que revelamos os 5 tipos de luxúria, precisamos parar e refletir. Primeira, a luxúria visual, o desejo impuro alimentado pelos olhos. Segunda, a luxúria emocional, a carência disfarçada de afeto. Terceira, a luxúria espiritual, buscar Deus só para sentir, não para obedecer. Quarta, a luxúria intelectual, amar mais a própria opinião do que a palavra. Quinta, a luxúria material, o desejo insaciável de ter e acumular. E eu te pergunto, em qual dessas você se viu? Seja sincero, talvez você esteja preso em mais de uma. Talvez todas tenham tocado em você de alguma forma. Mas escuta, ainda há tempo, ainda há graça, ainda há perdão. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O inferno está trabalhando contra você 24 horas por dia, mas o céu também está. O Espírito Santo ainda não desistiu de você. Então agora eu te faço um apelo. Se arrependa. Clame por libertação.
quebre o ciclo, corta os acessos, fecha as brechas. Se você reconhece que precisa de libertação em alguma dessas áreas, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ser livre. Esse pode ser o começo da sua restauração. Esse comentário pode ser o grito da sua alma que Deus vai ouvir e responder. E não pare aqui. Não deixe que essa palavra seja só mais um vídeo. Pegue esse alerta como um chamado do céu para mudar de vida. Se essa mensagem falou com você, deixa o like agora, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade urgente. E não saia daqui sem assistir o próximo vídeo, porque o que você vai ouvir lá pode ser a chave que faltava para a sua libertação e transformação espiritual. E se você deseja apoiar esse trabalho, você pode fazer isso através de um Pix de qualquer valor ou acessando o curso que está no link da descrição. Sua ajuda fortalece esse ministério e nos ajuda a alcançar mais vidas. Meu irmão, minha irmã, não brinque com a sua salvação. A luxúria é traiçoeira, mas o poder do Espírito Santo é maior. Fique firme na fé, busque a presença de Deus todos os dias e nunca se conforme em viver sem o fogo do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.